Oi galera, tudo bom? Eu tô aqui no meu novo espaço, a gente mudou aqui em Portugal, por isso que a gente demorou pra fazer vídeos. E hoje eu vou trazer pra vocês uma entrevista que eu fiz ainda quando eu estava no Brasil, muito legal, espero que vocês gostem. A entrevista é com Hari Barragat, que é um amigo meu que mora lá em Belo Horizonte. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de curtir, comenta, por favor, os comentários são muito bons, porque dá a ideia do que vocês gostam, do que vocês querem, tá bom? Boa tarde, bom dia, galera da magia, galerinha da magia. Estou aqui com o queridíssimo, maravilhoso, poderoso, meu amigo. Vai me deixar sem graça. Nada, faz o mal. Eu vou falar o nome dele, tá? É o Hari Barragat. Falei certo? Falou perfeito. Como os indianos dizem. Que bom. Aqui no Brasil o pessoal me chama de Hari Bhagat mesmo. É? Sem o umbigo, mas tem umbigo. É Mas Bhagat. esse nome é um nome iniciático, não é? É um nome iniciático. Seu nome mesmo, eu sei, mas vou perguntar. Meu nome é Bernardo. Isso. Bernardo Malamute. Já o nome dele já tem um negócio aí. Tem O Malamute é de onde? Malamute da Rússia. Olha só, o cara é... Bom, por que eu trouxe ele? A ideia desse canal, gente, não é falar do escopo básico e entrar nas caixinhas. É justamente de mostrar quão amplo é a espiritualidade e como a gente pode beber de fontes diversas ou fontes diferentes para a prática mágica, porque a prática mágica entra em universos muito loucos, né? Sim. Muito diferentes. Sim. Bom, eu queria que você falasse então um pouco. Vocês estão vendo que tem um turbante? Gente, isso não é apropriação cultural, pelo amor de Deus. Oh, meu Porque Deus. isso não vou nem discutir nesse canal agora. Você já sofreu sobre isso, alguma coisa? Já, né? Muito. Eu falei, eu nem sabia disso, mas a ideia é o Hari, pra falar só Hari assim, ou tem que falar os dois? Não, Hari é muito. Hari é Deus, então é Ah, é Hari verdade. Bhagat. Ou Hari Bhagat mesmo. Ele é um Sikh, então ele vai falar o que é isso pra você, o que ele faz, como ele chegou nisso. E aí? Me conta. Então, a minha história é... Vou começar contando um pouco da... Bom, e aí gente, tudo bom? Minha história com a espiritualidade é um pouco não tradicional, assim. Eu nasci dentro de uma família de judeus. Meus avós eram russos, vieram para o Brasil fugindo da guerra. E fui criado até meus 13 anos totalmente dentro do universo do judaísmo. Fui alfabetizado em hebraico e, enfim, vivia totalmente numa bolha judaica. Você fala hebraico ainda? Eu escrevo, eu perdi muito vocabulário por falta de gente para conversar, mas eu escrevo e eu fui alfabetizado. Mas o shalom, bebacachá. Sim, Vai. Boker Tov, Laga Tov, isso tudo a gente essa fala, coisa tá vai, certo. né? E aí quando eu tinha 13 anos dentro do judaísmo é muito importante, é um momento onde é considerado que o menino ele se torna adulto, espiritualmente. Então ele faz a cerimônia do Bar Mitzvah. E quando eu tinha 13 anos e eu fiz meu Bar Mitzvah, eu disse para meus pais que eu queria começar a praticar yoga. Foi choque? Então, surpreendentemente, meus pais foram muito compreensivos. Legal. E falaram, ok, queria que você fizesse futebol, mas se você quer fazer yoga, tudo certo. E me colocaram com um professor, meu primeiro professor, que era um cara muito interessante, muito compreensivo. Era uma sala cheia de velhinhas e eu com 13 anos. E esse primeiro professor era um professor de Hatha Yoga, uma yoga bem tradicional que a gente conhece aqui, mais no Brasil. E eu passei muitos anos com ele, praticando, e a minha prática espiritual deixou de ser ir na sinagoga e começou a ser meditar. E a meditação ela foi me trazendo muita consciência, me trazendo muita noção de mim mesmo, eu fui aprendendo a observar um pouco mais o que era a minha mente. O que depois, bom, hoje eu também sou psicanalista, enfim, é o que eu trabalho. Além da yoga. E aí eu pratiquei Hatha Yoga muitos anos, meu primeiro professor faleceu, eu passei por alguns outros professores muito tradicionalistas da Hatha Yoga, e até que me foi apresentado Kundalini Yoga. E Kundalini Yoga é uma yoga, a gente conhece aqui ela como ou Kundalini Yoga, mas ela também é conhecida como Raj Yoga. Raj Yoga. Que é a yoga dos reis. Kundalini Yoga a gente não tinha acesso até 1969, que foi quando o meu professor, o Sri
Sai Biogbadin, veio para os Estados Unidos e abriu o Kundalini Yoga ou Raja Yoga para nós ocidentais. A Raja Yoga é a Yoga dos reis, então ela era um conhecimento restrito às castas dos Brahmanas, as castas mais altas. Inclusive na Índia, então. Inclusive na Índia, sim. Então, quando ele trouxe, na década de 60, ele chegou no fim da década de 60 nos Estados Unidos, ele ficou em estado de choque com os hippies, porque ele achou que aquele povo era incrível e eles tinham... Choque no bom sentido. Então. Choque no bom sentido. No bom e no mau sentido, porque ele falou, essas pessoas são incríveis, elas estão buscando uma evolução de consciência imensa, mas elas estão usando drogas só para isso e eles vão morrer, assim, os jovens estavam morrendo. Então ele falou assim, ok, eu vou ensinar vocês a atingirem a mesma coisa que vocês estão atingindo com as drogas, sem as drogas, só usando yoga. Sim. Foi. E aí ele começou a ensinar. Inclusive, vocês virem no... Eu não sabia disso. Vocês verem no vídeo, tem um documentário do Woodstock muito incrível, que aparece uma cena dele ensinando uma postura, que é pose esticada, para aquele tanto de hippie sentado, assim... Eu acho que vai ver essa história. E era ele começando a ensinar. Esse canal é cultura, essa noção. E aí o Yogbadin, ele sofreu muitas ameaças, tentaram matar ele 3 vezes, porque ele estava ensinando um conhecimento muito restrito para ocidental, que, enfim, para a Índia das castas não vale nada. Mas isso é uma coisa de compaixão, você pensar Krishna, Shiva como aquele que trouxe a yoga para os homens, né? Você imagina um Deus trouxe yoga para os homens, como que as pessoas não conseguem entender essa coisa da yoga de transcender, né? Pois é, mas a gente ainda, a década de 60 é mais forte, a gente ainda vivia uma Índia de castas muito forte. Sim. E nas castas, assim, você tem dos brahmanes aos intocáveis, você tem uma diferenciação muito grande, e a gente brinca que, então tem assim, da casta mais alta aos intocáveis, que valem menos do que nada. Abaixo dos intocáveis na Índia você tem as mulheres, que valem menos do que nada mesmo. E a gente brinca que abaixo das mulheres nós temos os ocidentais. E os camelos valem mais que mulher. E mais que os intocáveis, na verdade, também. Assim. Então, exatamente. Então, assim, a gente não vale nada mesmo na Índia das castas, né? Mas a Kundalini Yoga, a Raja Yoga, ela é uma yoga que vem de antes da Índia das castas. Ela é uma yoga pré-védica. Então, ela vem de uma época onde a gente tinha uma Índia matriarcal, que é a Índia que foi a Índia antes dos deuses, que é a Índia que foi invadida pelos famosos arianos e foi destruída pelos arianos. E aí a cultura começou a miscigenar, e aí realmente a Kundalini Yoga ela saiu da Índia, migrou para o Tibete, ficou muitos anos restrita no Tibete, e depois ela retorna para a casta mais alta. Enfim, eu comecei a praticar Kundalini Yoga e eu não tinha noção do que era Kundalini Yoga, eu não tinha noção do que era Raja Yoga. E onde ela chegaria também. Muito menos. Muito menos ainda, né? E aí, eu me lembro que a pessoa que me apresentou Kundalini Yoga, ela disse assim, não, vai fazer Kundalini Yoga porque é a yoga para o mundo contemporâneo. E eu fiquei um pouco sem entender aquilo, e ela disse para mim assim, é uma yoga onde você vai tremer muito lá dentro para não tremer mais lá fora. Nossa, que e eu achei aquele negócio, me pegou, assim, aquela coisa me pegou. E eu fui fazer uma aula, e eu me lembro que na primeira aula de Kundalini Yoga que eu fiz, eu senti que alguma coisa ali era muito diferente. E aí realmente eu comecei a ter uma percepção muito maior do que era isso que, enfim, que é energia, o que são os corpos sutis, como mover energia nos diferentes corpos que a gente tem. Dando um adendo, é um gancho perfeito para entender que por que eu trouxe ele aqui. Porque justamente, como a gente fez agora um vídeo com o Rodrigo Vignoli, né? Sobre justamente o controle de energia. Como é importante isso na prática mágica e espiritual, não só mágica, né? Hoje, assim, hoje no meu trabalho, eu também tenho um trabalho como magista, e a gente entende, assim, a gente entende que existe uma grande diferença entre o magista que tem um trabalho com a sua própria consciência e um trabalho com a percepção energética e o que o Rodrigo costuma chamar de uma inteligência espiritual. A diferença que faz entre esse magista e o magista que simplesmente reproduz fórmula e não tem consciência do trabalho energético, não tem consciência de si mesmo. E quanto de consciência, que a gente teve uma conversa um pouquinho antes,
a gente estava falando sobre Tantra, Sim. né? Que é uma coisa extremamente importante. Sim. A maior parte das pessoas não sabe o que é Tantra. Não Eles sabe. acham que Tantra é saber transar melhor. Sim. Tantra é uma massagem que eu vou fazer numa menina, num cara, para poder falar que eu sou fodão. Exatamente. E não tem nada a ver. Não. Na minha tradição, por exemplo, a gente fala que é uma tradição, não é o Tantra, é uma tradição derivada do Tantra. Justamente porque Tantra vai muito além. Sim. A gente tem o fundamento da tradição japonesa, que eu faço parte, a gente fala que é o Sanmitsu, que é os 3 segredos. Sim. Que é o que? É o pensamento, fala e ação, transmutados em mandala, mantra e mudra. Isso vem do Tantra. Sim. Então, eu trouxe o Bernardo, porque a gente teve uma conversa muito da hora, né? E ele falou uma coisa assim, uma coisa que eu vou pedir para ele falar, repetir aqui, explicar assim, o que é Tantra e os diferentes tipos de Tantra. Sim. Tantra, em linhas gerais, eu vou dizer assim, Tantra no geral. Tantra no geral, a ideia é o seguinte, pega um tecido. Se eu estico o tecido reto, o que vai acontecer com o tecido? Ele esgarça. Sim. Eu vou esticar até ele rasgar. Tantra, basicamente, é uma manipulação da energia, que a gente fala uma manipulação em Z. Eu puxo o tecido enviesado. Então, quando eu puxo o tecido enviesado, eu aumento as fibras dele se fortalecem. Sim. Então, Tantra é qualquer manipulação da energia que eu trabalho nesse lugar, da energia em Z. A gente tem 3 formas de Tantra. O Tantra branco, essa é a classificação mais tradicional. O Tantra branco, o Tantra negro e o Tantra vermelho. E os 3 Tantras, eles vão trabalhar com essa manipulação da energia em Z de formas diferentes, mas os 3 buscam a mesma coisa, e os 3 vão levar ao mesmo lugar, que é uma união com o todo. No Tantra... Vem daquela coisa do Atman? Sim, porque é uma conexão com o seu eu superior, com o seu yoga, né? Uma união com o seu eu superior, com a sua alma, com o seu sagrado anjo guardião. É uma união com o aspecto divino que te acompanha e que te traz para a realização da sua verdadeira vontade na vida. E o Tantra branco seria o que então? Então, o Tantra branco, que é o Tantra da Kundalini Yoga, que é o Tantra que a gente trabalha na Yoga, ele busca atingir isso pela via da consciência. É um desenvolvimento de consciência. Então a gente usa de pranayamas, a gente usa de mudras, a gente usa de asanas e meditações para desenvolver a sua consciência. Desenvolver isso assim, córtex pré-frontal, desenvolver consciência pura. A gente chama de consciência seca, sem emoção. O Tantra vermelho, ele vai se valer da mesma manipulação de energia, com também técnicas de, massagem, respiração, posturas, mas para trabalhar o desenvolvimento da consciência pela via da energia sexual. E o Tantra negro, ele vai trabalhar com o desenvolvimento de siddhis, de poderes, os famosos siddh yogis, os yogis dos poderes, para que você possa ter um domínio do todo e uma união com o todo pela via dos seus poderes. Aqui no Brasil, a gente tem forte a tradição da Kundalini Yoga, do Tantra branco, e a gente tem forte a tradição do Tantra vermelho. A gente tem pouquíssimas pessoas que trabalham com Tantra negro. Muita gente que fala que trabalha, mas fala bobagem. É muito raro a gente encontrar alguém de Tantra negro que realmente sabe o que está fazendo. O meu professor, ele era um Mahatântrico, ele era o mestre, ele ainda é considerado, por mais que ele já morreu, ele ainda é considerado o mestre do Tantra branco, e ele teve um grande encontro na vida dele com o mestre do Tantra negro, e é muito impressionante, porque todos os 3 trabalhos, dos 3 Tantras, eles ajudam a ganhar o desenvolvimento de consciência, um desenvolvimento de si mesmo que... Não é uma coisa tipo bem e mal, não é uma coisa maniqueísta, Não, né? não tem nada a ver com porque bem e mal. Quando a gente coloca cores, as pessoas tendem o preconceito, colocar, não, o Tantra branco é o bonzinho, Não. É o Jedi, o Tantra negro é o Darth Vader. Não. Né? Tem nada a ver com uma coisa com Não, outra. e não tem a ver também, assim, a gente fala... Mas o carro dele tem um Darth Vader, tá? Meu carro tem um Darth Vader. E a gente não tem exatamente relação entre o Tantra negro e o caminho da mão esquerda e o Tantra branco e o caminho da mão direita. Não existe essa relação tão direta. A questão é que
O caminho da Kundalini Yoga, o caminho do Tantra branco, é o caminho do yogi, da tradição do yogi. Então, no Tantra branco, o sujeito vai desenvolver siddhis também, ele vai também desenvolver os poderes de um yogi. Só que não é o foco. Só que não é o foco. O foco é o desenvolvimento da consciência. Certo. Né? E aí a gente entende que no campo, levando isso para o campo da magia, é muito impressionante a gente ver como é que o magista que trabalha com uma consciência de si mesmo, que ele trabalha com uma noção do que é a manipulação energética no próprio corpo. Eu costumo brincar isso, né? Assim, é muito difícil a gente ver qualquer ordem iniciática onde o estudante não tem que aprender a trabalhar com pranayama. Na Kundalini Yoga a gente fala que a mente segue o corpo e o corpo segue a respiração. Então, se você controla a sua respiração, você controla a sua mente. Então, é o primário que a gente, enfim, precisa ter para ter uma consciência de si, é uma consciência da própria respiração. Certo. Então, no caminho do magista, a yoga ela traz toda essa vertente, especialmente a Kundalini Yoga, ela traz a vertente espiritual e ela traz essa vertente do domínio sobre a própria consciência que, de verdade, leva a prática para um outro lugar. Eu tenho em sala de aula a experiência de pessoas que trabalham com magia, de ver a diferença que isso faz na prática mágica de cada um. Eu vejo isso na minha prática. Eu, por exemplo, tenho um grupo de alunos que o primeiro módulo deles que eu fiz agora foi basicamente aprender a respirar. Sim. Foi só isso. E eles falam, professor, como é que isso vai servir na magia? Eu falei, calma. Sim. Vai respirando. Sim. Eles passaram 2 semanas, eu falei para eles, vocês vão fazer só respiração. Só prestar atenção na respiração, de modo que vocês fizessem a respiração e vocês vão perceber a questão do transe. E sabe o que é o mais interessante? O meu aluno mais indisciplinado na parte teórica foi o que fez melhor. Isso eu achei fantástico. Ele foi o que mais desenvolveu o estado de transe, percepção, clara audiência, clara evidência. Ele está assustado porque até então ele nunca ouviu nada. Sim. E sabe o que eu ensinei para ele? Respirar. Foi só assim, ó, inspira, sente a inspiração, sente o ar entrando, toma consciência desse ar. Sim. E aí depois esse ar saindo. Vê o que acontece no seu corpo antes e depois de cada estado. Foi esse exercício de 2 semanas. E ele foi, como ele era o menos teórico, e ele falou, não, vou fazer. Se entregou mais à prática. Se entregou. Sabe a história do Gayatri Mantra? A ideia é essa. Exatamente. Que não é isso? Sim, sim. Que aí você vai lá e o cara, mas eu não sei ler, não sei estudar. E Indra fala, não, mas você precisa. Aí ele fala, não, mas realmente, desculpa, eu agradeço. Aí o Indra se compadece, né? Não sei se você fala isso, sim, compadece. Sim. E ele ensina o Gayatri Mantra, que é uma chave mágica. Sim. De tanto poder. Né? Que as É. pessoas expressam, às vezes, não entendem a força que Exatamente, tem. a gente usa ele nas aulas com Kundalini Yoga e é de fato muito impressionante, porque tem isso, né, assim, a Yoga ela traz um desenvolvimento de um caminho onde o sujeito ele vai ser muito testado na sua vontade. Sim. E vai ser muito testado na sua disciplina, né? Kundalini Yoga não se trata, por exemplo, de fazer posturas bonitas. Eu brinco, eu falo, não é a yoga do Instagram. Com cachorro, né? Não, no pôr do sol e tal. Não tem nada disso. A gente é capaz de passar uma aula, 31 minutos, fazendo isso aqui, pondo a língua pra dentro, pra fora, com a mão assim. Parte 2. Mentira, não. Já começar assim, depois a gente parou o vídeo, gente. Tava tão interessante que o vídeo, até a câmera cansou, né, coitado. Foi, e aí, enfim, eu tava terminando de dizer que Kundalini Yoga não é a yoga do Instagram. Sim. E que a gente pode passar 31 minutos movendo só um dedo e mover a energia do corpo inteiro, aprender a mover a energia do corpo inteiro. Um verdadeiro yogi, ele não precisa fazer muito, ele precisa aprender a disciplinar a vontade dele. E a yoga, basicamente, na Kundalini Yoga, a gente usa das posturas, e a Kundalini Yoga é uma yoga muito desafiadora, em certo sentido. Porque você tem um treino da sua vontade, da sua disciplina muito grande. A gente trabalha e pratica o tempo inteiro com sadhanas, práticas. E inclusive um dos porquês de treinar yoga é justamente você poder meditar depois. Sim. Não você não faz yoga só para meditar, no sentido de que você vai lá, chega lá e vai entrar em transcendência. Não. Né? Inclusive a arte marcial, o Kung Fu, foi criada a partir de um exercício que são as 10 palmas de Buda, que é a partir do 28º Buda, porque ele percebia que os monges
não conseguiam ficar em meditação. Sim. Daí surgiu o Kung Fu. E a yoga, sem a prática de yoga, inclusive no tempo Shaolin eles treinam yoga. Sim. Lógico que existe o yoga deles, foi adaptada Sim. para as coisas deles, mas a yoga é uma ferramenta. E como a meditação é extremamente importante na magia, Sim. já é o primeiro link de cara. Né? Assim, a busca, a gente, bom, quantos treinamentos mágicos falam de gnose? Isso. Né, o estado de gnose. E a qualidade que você ganha com a prática física, ela vai servir, claro, ela vai desbloquear seus canais de energia, ela vai te mover a energia, vai ajustar a chakra, vai ajustar a glândula, vai ajustar seu corpo, seus doshas, vai fazer tudo isso, mas tudo isso vai servir numa aula de Kundalini Yoga para a prática meditativa no final. E o ganho do estado, da diferença qualitativa de um estado de gnose simplesmente por excitação e uma gnose em meditação é muito grande. Sim. É muito grande. Então, como eu estava dizendo, aprender a mover a energia simplesmente levantando o seu dedo é alguma coisa que é um grauzinho a mais que a gente pode ganhar e que qualquer um como magista pode treinar a própria vontade e se disciplinar não só em aprender a performar determinados rituais, mas aprender a mover a energia dentro do próprio corpo. E você quer ver como é interessante? Aquele mesmo aluno que eu falei, Sim. que aprendeu a ter clarividência, percepção com a respiração, quando chegou no exercício de fazer, sabe aquele exercício de fazer foco, a espiral, que a gente vai abrir no centro? Sim. Você gira a espiral para um outro, você gira a espiral para o outro. Sim. Vocês acham que eu não sei de yoga, gente? Vocês param com isso. Enfim, aí tem aquele exercício. Sim. Ele desistiu, assim, por uma semana. Entendi. Não foi desistiu. Entendi. Por quê? Porque exige vontade esse exercício. E é um exercício que parece simples, Sim. mas você tem que ir lá, você tem que fazer 9 espirais para cá, concentrado, 9 para lá, depois tem que inverter o plano. E aí, se a pessoa não tem um treinamento de vontade, não adianta. E aí, sabe o que aconteceu nessa apostila que eu ensinei as espirais? Um pouco antes eu ensinei postura. Então, primeiro eu ensinei respiração. Eu tô falando isso para vocês verem como tem um paralelo, gente. A ideia desse vídeo não é só falar, yoga é bonitinho, é legal, não sei o quê. Não, é mostrar que ela é extremamente importante, como a gente tem um canal da Escola de Magia, o que realmente eu acho importante. Como eu fiz um vídeo agora, sobre o que eu achava importante. E eu não falei nada de ritual, nada de divindade. E o pessoal, você tá doido, Doxo? Eu não tô. Porque justamente está aí, entendeu? O Rodrigo veio e falou sobre energia, o Bernardo está falando sobre desenvolvimento da vontade. O que é magia? Magia é alterar a realidade a partir da nossa vontade, conforme que a gente vai direcionando a energia para fazer as transmutações que a gente quer. Eu alterei tudo, mas tudo bem, vocês entenderam que eu gosto de quebrar os paradigmas e inverter as coisas. Não, mas é exatamente isso, porque se a gente fala assim, vocês falaram no vídeo com o Rodrigo sobre o conhecer a ti mesmo, né? Assim, se eu quero trabalhar com a minha verdadeira vontade e eu não consigo me assentar e permanecer comigo mesmo 3 minutos. Que não é nada, né? Que não é nada mesmo. Assim. Como é que eu vou conhecer ou como é que eu vou operar com a minha vontade no mundo? E como você vai conhecer uma outra divindade, um ser extra você. Fora... Que é muito mais complexo que você. Sim. Eu falo isso porque a maior parte das pessoas acha que é assim, eu vou citar a Hecate, que a Hecate é, como diz o Rodrigo, é a voga do momento, a Hecate. E a pessoa, a Hecate falou pra mim comer cebola no café da manhã. Eu falei, como é que você... Oi? Como é que você... Cebola por causa da... Eu tô citando nossa... Citando as piadas internas aí. Cebola no café da manhã. Aí a pessoa fala, não sei, eu não sei o quê. Ou seja, ela não sabe nem o que ela gosta, não sabe nem o que ela é. Porque pra ela, você fala que ela tem que comer cebola no café da manhã. Que vai ser melhor pra ela. Eu come cebola, come se você quiser. Mas não fala isso, né? Então, assim, né, é que eu acho que faz a diferença entre, de fato, alguém que trabalha com magia e que busca com isso uma alteração real na sua realidade existencial e alguém que trabalha com magia simplesmente para abrir o trânsito. Então tudo certo se a pessoa quer chegar mais rápido no trabalho dela.
tranquilo com isso. Às vezes é o que ela quer. Sim, mesmo, né? é o que, essa questão, né, assim, talvez é só isso que ela quer, mas é preciso que a pessoa tenha consciência de que é isso que ela quer e que é isso que ela está trabalhando para fazer. Até porque é exatamente isso que diferencia, pra mim, o que eu vejo, né? Alguém que se torna um mago, de verdade, é justamente como ele começa a dobrar a sua própria vontade. Sim. E aí começa a desenvolver. E aí que você falou, não focar só nos Siddhis como um Tantra negro, mas eles vão acabar se manifestando justamente porque você está em... Porque é isso, né? Não tem outra. Porque se você começa a treinar seu foco, sua vontade, respira direito, começa a trabalhar com energia, começa a perceber, uma hora vai te manifestar os Siddhis naturalmente. Só que a maior parte das pessoas faz o quê? Eu quero ver fantasma, eu quero ver não sei o quê. Aí foca tão erroneamente e não faz o exercício básico. Porque, assim, pra que você quer ver morto se você não sabe o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com a vida, né? Assim, você não vai conseguir lidar com a sua vida, vai chamar o cara do além pra poder, sabe, assim, é uma vai coisa... Vai tomar vergonha na cara e fazer uma yoga, vai? Não, vai começar começar a treinar a sua própria consciência para ter noção de si mesmo, porque, assim, a gente, no paradigma da yoga, a gente trabalha com... Virou um meme. Pra que você quer ver morto? Né? Vou criar esse meme. O outro seu é esse. Como é que a gente tem esse paradigma do eu e do todo, e do eu e do outro, né? Tudo que a gente pode trabalhar a princípio é você trabalhar consigo mesmo para poder entrar em contato com o desconhecido. E é tão curioso que eu vejo muitas vezes no campo dos magistas falando sobre medo e o desconhecido, e o desconhecido é o outro. O desconhecido é o sujeito que está no carro do seu lado. O desconhecido é o cara que você está trabalhando com ele, que você acha ele um trouxa, mas é você que da sua cabeça que acha ele um trouxa. Então, você que é o trouxa? Não sei. Mas assim, de fato, assim, eu acho que qualquer disciplina que te auxilie a você ganhar um pouco mais de compreensão sobre quem é você e qual a sua vontade, e treinar isso, ela pode levar um pouco mais distante, ela pode levar um pouco mais longe, porque não adianta eu querer realmente assim ser um grande magista se eu não tenho noção do que eu vou fazer com isso, ou de que isso vai me servir. E como funciona isso? E como funciona isso, porque, assim, pelo menos na minha compreensão, a vontade do indivíduo, a vontade do sujeito, quando ele está alinhado com a sua verdadeira vontade, ele está alinhado com a vontade do todo. Então, ganhar Siddhis, enfim, ganhar todo tipo de poder, vai vir desse alinhamento com o todo. É uma consequência disso. Não é o ato que você deve buscar em si. Apesar que, exatamente o que a gente falou, tem tradições que buscam isso. Sim, tem tradições que buscam isso e está tudo certo. Então, assim, está tudo certo, entendendo que é isso que você está buscando. E é um paralelo a outros tipos de manifestações espirituais, como o budismo. Sim. Que muitas vezes, não o budismo esotérico, mas muitas vezes o budismo critica a magia, porque para o budista tá bom a iluminação. É o foco dele. Sim. E ele fala, a magia é uma coisa muito primitiva, ao contrário. Só que ele não entende que a magia, na verdade, é algo que a gente fala, algo além da iluminação. Em que sentido? Porque ela consegue despertar outras coisas, mas justamente não focando nessas coisas. Sim. É aquela coisa do Yoda, quando fala, você quer uma coisa, não pensa naquela coisa. Você vai fazer outra coisa, vai dominar a força, não pensa na força. Só visualize, só foque no que realmente importa. Sim. Que é isso. Sim. Você falou que queria falar sobre um exercício de prana. Então, eu me lembrei de um bom exercício de pranayama. É um pranayama bom que eu costumo recomendar para quem trabalha com magia, que é o pranayama para desenvolver intuição. Basicamente é um pranayama que ajuda a desenvolver o nosso córtex pré-frontal, essa parte mais avançada do nosso cérebro, que é onde a gente registra informações secas, sem emoção. Então aqui é onde o exercício da vontade pura ela se dá. No nosso córtex ou no sistema límbico, a nossa vontade ela é mediada pela nossa emoção, pelos sentimentos, então por prazer ou desprazer. Aqui não, aqui é vontade pura, o exercício da vontade. Então é um pranayama que ele é uma respiração em 4. Então a gente inspira em 4 fungadas, segura
4 tempos e expira em 4 fungadas. Então fica algo como... Olha, tá dando outro spoiler. Não aguento esse homem, né? Deu 2 spoilers na minha aula, tá? Mas é isso. Ó, aproveita esse vídeo, viu, pessoal da minha turma? Porque esse exercício que eu tava tentando explicar pra vocês. Maravilhoso. Só que na Kundalini Yoga a gente vai fazer ele com o mudra. Com o mudra, né? A gente entrelaça as mãos, deixando o indicador esticado. Mas isso é spoiler do spoiler. Isso é spoiler do spoiler, Pode mas falar. eu vou dar assim mesmo. Não fui avisado. Não, mas pode dar, que tá legal, vai. E a gente deixa o indicador esticado e cruza os dedões. Aqueles que se identificam como homens cruzam o dedão direito sobre o esquerdo. Quem se identifica como mulher cruza o esquerdo sobre o direito. E eu trago o mudra aqui no centro do peito, mudra ou mudra, tanto faz, e eu vou fechar os olhos e inspirar nesse fluxo. Inspira em 4, segura 4, expira em 4. E aí um tempo bom para se fazer isso, prática de pranayama, ela deve ser construída. Então é bom começar com 3 minutos. 3 minutos eu tenho uma alteração hormonal. E o que eu gostaria de almejar é chegar em 11 minutos. Eu não preciso fazer isso 2 horas e meia. Até posso, mas eu não preciso. Se eu conseguir fazer essa prática regular, porque aí eu treino da vontade, todos os dias 3 minutos, eu vou ganhar muito. Muito bom. Eu sabia que esse mudra, esse exercício é um dos começos da minha tradição. Mentira. Não sabia. Viu que você vai ter que estar dando spoiler. Então. Não pode dar spoiler. Aí, ó. Spoiler pra você. Gente, muito obrigado. Inclusive, eu tenho que falar que a gente está no espaço do Bernardo. Espaço Pranamudra. Pranamudra. É aqui em Belo Horizonte. Gente, eu vim para Belo Horizonte só para entrevistar esses dois. É verdade, isso eu não vim por outros motivos. Né? É verdade mesmo. Ele veio só para falar com esses dois, porque é uma contribuição enorme para o canal. Tanto do Rodrigo. Rodrigo, vem cá para falar, para mostrar. Porque tem que falar que tá tudo junto, né? Acreditíssimo. Licença. Então, é uma contribuição enorme. Ó, pra cá? Assim? Aí ele quer que a gente fique juntinho, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi ótimo, eu vim pra cá, eles me receberam muito bem. Agora a gente vai ver se a gente grava os canais e eu vou recebê-los lá em Portugal. Porque agora eles vão ter que ir lá em Portugal. Sim, por favor. estaremos lá. Né? Vai ser maravilhoso. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado. Até mais.